é sobre transmissão de energia elétrica. Nós vamos entender como a autorização de reforços e melhorias se insere no contexto da prestação adequada do serviço de transmissão de energia, garantindo regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e tarifas justas. Esse painel é também uma oportunidade de refletir sobre os investimentos previstos para os próximos anos, além do preparo da indústria nacional e das construtoras de linhas de transmissão para atender a essa crescente demanda. Para fazer a mediação desse próximo debate, eu convido ao palco o coordenador do Comitê de Transmissão da ABDIB, Carlos Adolfo. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Obrigada por vir fazer a mediação desse nosso painel. O Carlos vai conversar aqui com 4 convidados, vou chamar os 4 agora. Vamos receber o Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL, Carlos Alberto Calisto Matar. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, obrigada pela participação nesse painel. Vamos receber também o gerente de Engenharia de Instalações, representando o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Seja bem-vindo, Adriano de Andrade Barbosa. Muito bem-vindo, Adriano, obrigada pela participação. Vamos receber também aqui no nosso palco o diretor de Novos Negócios e Transmissão na Eletrobras, Fernando Cardoso. Fernando, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso palco. E quem participa também desse painel é o vice-presidente de torres na ABSEM e Sai Towers, Ricardo Nakamura. O Ricardo participa online com a gente, vai participar aqui de longe. Seja bem-vindo, Ricardo, obrigada por participar aqui conosco. Bom, a gente conta também com a participação de vocês. Vocês podem enviar perguntas aqui ao longo do painel. Vai ficar aparecendo aqui um QR Code na tela de vez em quando. Vocês podem acessar, é esse aí. Podem enviar as perguntas. A ideia é que sobre um tempinho aqui no final da conversa para a gente poder abrir para as perguntas do pessoal aqui na plateia. Com vocês agora. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer enorme estar aqui na Construmetal, na 10ª edição. Essa grande reunião, esse grande evento. Eu queria saudar os amigos da ABSEM pela iniciativa. A ABSEM é uma entidade extremamente importante na economia brasileira. E eu estou aqui representando a ABDIB, que também é uma outra associação, a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. E já de início eu gostaria de dizer que a ABDIB e a ABSEM são amigas de longa data. Andam juntas, caminham juntas, a ABDIB atuando em prol da infraestrutura do Brasil, em todos os segmentos da infraestrutura, e a ABSEM dando suporte com essas soluções fantásticas que a gente viu aqui ao longo do dia de hoje. Nós vamos falar um pouco de transmissão de energia elétrica. E já de início também queria saudar aqui meus amigos, Carlos Alberto Matar, Adriano Barbosa, Fernando Cardoso e o meu amigo Ricardo Nakamura, que representam especificamente o Matar e o Adriano, instituições extremamente importantes do setor elétrico. Possivelmente um dos motivos do setor elétrico se constituindo uma das grandes infraestruturas do país está diretamente relacionado à estrutura de governança que o setor apresenta. Nesse sentido, tanto a ANEEL, quanto a ONS,
quanto as demais instituições, elas merecem um aplauso e um reconhecimento profundo da sociedade brasileira por todo o trabalho que tem sido feito ao longo desses 25 anos, né, Marta? 27 anos já. Então, já de início, eu gostaria de registrar isso em meu nome, em nome da ABDIB e do setor, a importância que a governança, e eu creio que os amigos aqui vão reconhecer vocês no final das palestras e fatalmente será endossado aqui pelos palestrantes. E antes de passar a palavra para cada um deles, eu queria falar um pouquinho da importância do setor de transmissão de energia elétrica como um dos elos de infraestrutura mais importantes da economia do Brasil, e por que também falar de transmissão aqui num congresso da ABCEM. Para aqueles que ainda não têm uma noção exata, o sistema de transmissão do Brasil ele é composto por linhas de transmissão cuja voltagem, tensão, é igual ou superior a 220 mil volts, conhecido por 220 kV. Então, são as grandes linhas, conhecidas também por linhões, e que cruzam o país de norte a sul, de leste a oeste. Esse sistema, hoje, ele tem uma dimensão da ordem de 190 mil quilômetros, caminhando já para 200 mil. Isso significa 5 voltas em torno da Terra, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa infraestrutura e da importância. Esse mês agora é um mês extremamente importante, histórico, porque nós vamos conectar o último estado da nação que ainda não era servido por esse sistema interligado. Lembrando que esse sistema interligado, ele interliga todas as fontes de geração do país com todos os consumidores que estão espalhados ao longo do território. Então, a Eletrobras está concluindo agora um dos empreendimentos mais emblemáticos de transmissão de energia do país, que é a interligação de Manaus para a capital de Roraima, Boa Vista. Projeto fantástico, levou muitos anos para sair do papel devido a interferências ambientais, sociais, mas ele deve ser inaugurado agora e, com isso, o Brasil passa a contar com a interligação completamente nacional, né, Fernando? Então, é um motivo de muito orgulho para todos aqueles que trabalham no setor. E também estamos aqui porque linhas de transmissão, elas pressupõem estruturas metálicas, torres metálicas, cantoneiras metálicas. E aí a gente estava tentando fazer uma correlação entre quantas toneladas de estruturas metálicas foram utilizadas para a implantação desses 180 mil quilômetros, 190 mil quilômetros, para ser mais exato aqui com o meu amigo Matar. Nós estamos falando mais ou menos, Nakamura, de 5 milhões de toneladas de estruturas metálicas instaladas ao longo desses corredores, dessas linhas. Então, isso mostra a importância, o gigantismo do sistema e a importância que esse segmento, capitaneado pela ABCEM, representa no setor de transmissão de energia elétrica. Novos investimentos virão, a nossa Agência Nacional de Energia, o governo já anunciou investimentos nos próximos anos de expansão da ordem de 40 bilhões de reais. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco aqui como é que esses investimentos são estruturados, qual é a natureza deles, para vocês terem uma ideia do futuro que está vindo por aí. O sistema de transmissão, como todo o setor de infraestrutura, está passando por alguns desafios importantes. Nós temos a questão dos eventos climáticos extremos que precisa ser enfrentado para que exemplos como esse do Rio Grande do Sul, que afetou grandes linhas, grandes subestações, o sistema possa ser um pouco mais imune a esses esforços. E a gente também está vivendo um bom problema, um problema moderno, que é a geração de energia elétrica por fontes renováveis, especificamente eólica e solar, que tem imposto desafios operacionais bastante grandes, e o Adriano, que tem a função do Operador Nacional do Sistema, de operar todo esse sistema interligado, possivelmente vai falar um pouquinho das novas iniciativas que são necessárias para modernizar esse sistema e fazê-lo
continuar com uma confiabilidade superior a 99% das suas instalações. Então, sem querer me delongar mais, vou passar aqui para o meu amigo Matar, Carlos Alberto Matar, superintendente de regulação de transmissão e distribuição, porque a vida dele não é fácil, ele coordena os dois lados. Então, Matar, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Acho que eu vou preferir falar aqui, que acho que é melhor. Boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez à ABSEM aí pelo convite para poder participar desse evento. Espero poder passar algumas informações para vocês sobre o setor elétrico brasileiro, mais especificamente sobre a expansão da transmissão, que, como o Carlos Adolfo explicou, está diretamente relacionado com as atividades desenvolvidas pela Associação Brasileira de Construção Metálica. Aqui é um contexto geral do que a gente entende que o futuro da rede de transmissão no Brasil é bastante promissor, devido à necessidade de modernizar cada vez mais essa infraestrutura, bem como aumentar a eficiência energética e integrar as fontes renováveis que estão se expandindo de forma abundante no Brasil e numa progressão bastante acelerada. Com isso, a gente também não pode deixar de perceber os desafios que a gente tem, principalmente no setor elétrico brasileiro, relacionados com as perdas técnicas de energia. A infraestrutura é bastante antiga, precisa de renovação e modernização. O crescimento da demanda, com o advento principalmente da indústria de hidrogênio e de data center, tem feito com que a demanda por energia elétrica se expanda de uma forma muito rápida, tornando os investimentos em transmissão fundamentais. Aqui, só para dar uma ideia do gigantismo do nosso setor elétrico, um dos maiores do mundo, com 254 gigawatts de potência instalada, sendo que 85% dessa energia, dessa potência, é proveniente de fontes renováveis. 190 mil quilômetros de linhas de transmissão, com 397 contratos de concessão. Os agentes regulados são 105 concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica e mais de 27 mil geradores, comercializadores, consumidores livres e consumidores especiais. Aqui eu tenho um registro de uma carga máxima registrada pelo sistema em 24 de fevereiro de 2025, de 105,475 gigawatts. Esse foi o máximo que foi atingido até o momento, mas já existe um registro novo e será mostrado aqui posteriormente pelo Adriano, que dá EPE. Nós temos 94 milhões de consumidores no Brasil e o nosso índice de universalização de 99,8% é o serviço público mais universalizado do Brasil e é uma das taxas de universalização gigantescas. Hoje, nos nossos cálculos, existe aproximadamente 1 milhão de brasileiros sem energia elétrica, ou seja, 380 mil unidades consumidores ainda estão sem energia elétrica no Brasil. Estão basicamente localizadas dentro da região da floresta amazônica e pouca coisa também na região do Pantanal Mato-Grossense. Aí, como eu disse, a ANEEL ela se insere nesse contexto aí dos órgãos da República, do Estado brasileiro, com base na legislação proveniente tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, ela regula os setores de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Além de regular esses setores, também regula o ONS, que é o operador regula e fiscaliza o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E, associada a tudo isso aí, tem a EPE, que cuida da questão do planejamento, que é uma empresa pública do governo federal. Enquanto eu comentei que a nossa matriz é de 85% de renovável, a média mundial está em 27%.
o que nos coloca numa posição bastante privilegiada. Desses 254 gigawatts de potência instalada, essa é a distribuição, 43% é a nossa maior fonte, que é a fonte hidráulica, 1% de nuclear, que são as usinas de Angra 1 e 2, uma parte boa de biomassa, essa biomassa basicamente está concentrada aqui no estado de São Paulo, 12% de térmica espalhadas por todo o Brasil para dar uma sustentação a esse sistema, e cresce fortemente a micro e mini geração distribuída, a fonte solar centralizada e a fonte eólica. Nós crescemos mais de 174 gigawatts, ou seja, um acréscimo de 217% na nossa matriz nos últimos 20 anos. A regulamentação da transmissão, vou passar mais rapidamente, destacar aqui as principais ações que estão em andamento. Essas concessões de transmissão, como eu disse para vocês, elas estão bastante antigas e precisam de melhorias, ampliações, reforços, e os contratos de concessão também começam a terminar, e eles serão relicitados de acordo com esse decreto 11.314. Então, elas, a partir de 2028 é que começa efetivamente a vencer um número maior de concessão daquelas 397 concessionárias de transmissão que eu comentei com vocês. A gente está trabalhando na regulamentação desse decreto, expedido pelo Ministério de Minas e Energia em dezembro de 2022. Também estamos trabalhando para melhorias regulatórias para aumentar a resiliência dos sistemas de transmissão e distribuição frente aos eventos climáticos extremos, conforme aconteceu aqui em São Paulo no ano passado, no Rio Grande do Sul, etc., tem acontecido constantemente no Brasil. O número de eventos climáticos extremos tem aumentado fortemente em função das mudanças climáticas. Alguns ajustes específicos, um documento chamado Termos de Liberação de Receita, o aperfeiçoamento regulatório sobre o fator de potência em função do acréscimo acentuado das renováveis. Pode ficar olhando para aquele reloginho ali, dá um desespero. Desculpa, pessoal. A melhoria na regulamentação da qualidade associada às funções de transmissão em corrente alternada, o aperfeiçoamento da regulamentação sobre a capacidade operativa, com essa exceção de renováveis, isso se torna crucial. E o aperfeiçoamento sobre a contratação dos sistemas de transmissão por parte dos seus usuários. Aqui está um cronograma, não vou passar nele em função do tempo aqui, um cronograma que a gente pretende ter uma regulamentação sobre o processo licitatório de renovação das concessões de transmissão concluído até o segundo semestre do ano de 2026. Nós já, desde 2023, nós temos desenvolvido algumas etapas, já fizemos 2 tomadas de subsídios e estamos agora na abertura de um documento chamado Análise de Impacto Regulatório, onde ele vai prever as diversas alternativas para implementação do decreto, ou seja, implementação do modelo licitatório previsto no decreto. A expansão da transmissão se dá através de leilões, né, com uma receita teto, um modelo econômico conhecido por Revenue Cap. A melhor proposta é a que propõe uma menor anuidade para a prestação de serviço. São feitas normalmente aqui na Bolsa de Valores, na B3, com envelopes fechados, entrega da proposta por escrito, e em casos em alguns casos, podem ir a leilão por lances verbais. Aqui um fluxograma de como ocorre, né, essa expansão da transmissão, como se dão esses leilões. Eles vêm através de relatórios emitidos tanto pela EPE, que vão ser melhor explicados aqui pelo Adriano, como um relatório do plano de ampliação e reforço da transmissão emitido pelo ONS, que vão para o Ministério de Minas e Energia, e, segundo critérios próprios do Ministério de Minas e Energia, ele define aquilo que vai ser autorizado e aquilo que vai ser licitado. O que vai ser licitado é encaminhado para a ANEEL, que tem
uma regulamentação específica sobre esse processo licitatório e realiza esses leilões 2 vezes por ano. Atualmente está sempre definidos como, esse ano vai ser em outubro, em 2025, 2026 será em março e outubro. Aqui é todo o roteiro de planejamento e elaboração desses leilões, com seus cronogramas até a assinatura dos contratos, com prazos total estimados. Entre a emissão do primeiro relatório pela EPE até a conclusão do leilão, esse prazo varia de 18 a 21 meses. Os resultados do modelo são muito positivos, bastante positivos, não queria deixar de destacar. Nós crescemos aí, nos últimos 20 anos, passamos para 351 contratos de transmissão, do total de 397 existentes, sendo que 56% deles foram só nos últimos 10 anos. Cada vez, desde 2016, o governo federal entra com cada vez menos recursos. Basicamente, o maior financiador da expansão da transmissão é o BNDES, e o número de proponentes, maior competitividade, com deságios da ordem de 50% e 100 lotes desertos até 2018. E ali está o cronograma com o histórico dos leilões de transmissão, bem como o número de leilões realizados, 100 proponentes, que a partir de 2018, como eu citei, nenhum lote deu vazio. E essa curva em cinza é o deságio médio dos leilões que aconteceram aí desde o início dos leilões de transmissão nos últimos 20 anos. Aqui está um histórico com os investimentos realizados na transmissão. São investimentos gigantescos, né? O maior deles foi o leilão de 2023, né? Que licitou uma linha de corrente contínua, que está ainda em implantação. E aí o que está previsto aí para o ano de 2025, um leilão da ordem de 7,96 bilhões de reais de preço estimado para o leilão. E ali nós temos os preços realizados, os investimentos previstos e os investimentos realizados no setor de transmissão nesses últimos anos. Bom, pessoal, aqui é só um deságio médio dos leilões de transmissão, dentre os lotes negociados, os lotes não negociados, e a curva em cinza é o deságio médio dos leilões de transmissão, o que mostra o sucesso desse modelo. É isso, pessoal. Desculpa, esgotei o tempo aí, mas acho que era essa mensagem. Estou disponível aí para qualquer pergunta adicional. Muito obrigado. Muito bom, Matar. Muito bom. Como vocês viram aí, Horácio, 3 anos, 85 bilhões de reais só em leilões de expansão da transmissão. Então, isso mostra a pujança e a importância, né, e a responsabilidade do setor de ter que construir tudo isso. Por isso, a ABCEM é extremamente importante para o setor de transmissão. Vamos chamar agora aqui o Adriano, do ONS. Se ele contar todas as dificuldades dele, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Mas ele vai contar o lado bom do ONS, né, Adriano? Boa tarde a todos e a todas. Em sequência a esse painel, eu vou apresentar um pouco do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, e o papel do ONS no processo de melhorias e reforço. Falando sobre o ONS é uma empresa, uma pessoa jurídica, uma organização sem fins lucrativos, de direito privado, regulado e fiscalizado pela ANEEL. O ONS, é importante dizer que não possui nenhum ativo de geração, não possui nenhum ativo de transmissão e nenhum ativo de distribuição. Mas cabe ao ONS, como papel, a gestão centralizada da operação do Sistema Interligado Nacional, o despacho centralizado, de forma a garantir o suprimento de energia elétrica em todo o país, com qualidade e equilíbrio entre segurança e custo global da operação. O ONS hoje conta com 4 centros regionais de controle, localizados em Recife, Brasília, Rio de Janeiro e Florianópolis, um centro nacional também localizado em Brasília,
E no Rio de Janeiro, além do centro regional, a gente tem também o escritório central. Hoje a empresa, o ONS, conta com um quadro de funcionários de 1.046 empregados. Para entender um pouco a inserção do ONS nesse modelo do setor elétrico, começando pelas instituições na esfera do governo federal, temos o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério de Minas e Energia, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a empresa de pesquisa energética, a EPE, responsável pelo planejamento da expansão do sistema. E como é que é a interação dessas entidades, dessas instituições no nível de governo federal com a ANEEL, o ONS e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, interagindo, por fim, com os agentes associados no nível de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia, consumidores. Além disso, tem toda uma interface com os governos estaduais, os governos municipais, por meio da Secretaria de Energia, Poder Legislativo, Senado Federal. O ONS também se relaciona com diversas outras instituições, por exemplo, como operadores de sistemas de potência em países vizinhos, participa de organizações internacionais como o Goal15, o CIER e o CIGRE, se relaciona com centros e institutos de pesquisa, universidades, demais associações do setor elétrico, entre outros. E olhando um pouco nesse tripé geração, transmissão e consumo, que é a carga, os consumidores, a distribuição, o ONS, como eu comentei há pouco, o ONS ele é responsável por realizar a operação integrada, coordenada, sistêmica, de toda a geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional, com alguns destaques. Na geração, temos mais de 1.800 usinas classificadas. Na transmissão, já estamos na ordem de 350 concessões, e isso totaliza, hoje, em operação, 177 mil quilômetros de linhas de transmissão em nível de 230 kV e acima. Só para fazer um parênteses, alguns números são ligeiramente diferentes do que o Matar trouxe na apresentação da ANEEL, mas isso é a forma como o dado foi extraído, a referência que foi utilizada. Mas o que importa é o tamanho, a ordem de grandeza daquilo que é composto no nosso sistema elétrico de potência hoje, o sistema brasileiro. E o consumo, com destaque, o Matar até antecipou uma demanda máxima ocorrida no dia 24 de fevereiro de 105 gigawatts, em 26 de fevereiro teve um novo recorde de 106 gigawatts, e com o crescimento do país, essa carga tendendo a aumentar e evoluir cada vez mais. A nossa diretoria se relaciona com o Conselho Fiscal, com o Conselho de Administração e com a Assembleia Geral. Hoje, a nossa diretoria é composta por 5 diretores, sendo o nosso diretor-geral o Márcio Reia, o diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios, Maurício de Souza, diretor de Planejamento, Alexandre Zucarato, da diretoria a qual eu faço parte, diretor de Operação, Cristiano Vieira, e a diretora de Assuntos Corporativos, Elisa Bastos. E olhando para o mapa, e toda essa malha de transmissão que interliga o país inteiro, e já foi comentado na abertura pelo Carlos Afonso, esse mês agora a gente concretiza a conexão, a interligação da última unidade de federação que operava de forma isolada, que é o estado de Roraima, por meio da interligação Manaus-Boa Vista, um projeto muito desafiador e que a gente precisa, de fato, olhar isso como um marco histórico, por ser a última integração de unidade de federação ao Sistema Interligado Nacional. Olhando para a geração, a nossa matriz elétrica ela ainda é majoritariamente composta por predominância de geração hidrelétrica, mas esses percentuais vão se alterando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, com a penetração de fontes renováveis, especialmente eólica e solar. Então, hoje a gente tem da ordem de 44% na geração hidrelétrica, 16% térmica, a micro e mini geração distribuída, MMGD, 17,6%, eólica, solar e nuclear. E quais são os desafios da operação? Olhando especialmente para o crescente aumento da MMGD, que é a micro e mini geração distribuída. Hoje, com a referência de agosto de 25, a potência instalada da ordem de 43 gigawatts, e a expectativa, a previsão de que em 2029 esse valor alcance
da ordem de 65 gigawatts. Isso, claro, aumenta a complexidade na operação, porque você vai entrando cada vez mais com essas fontes renováveis, mas de caráter intermitente, e para isso a gente precisa encarar as novas tecnologias que estão entrando no mercado. O debate regulatório e técnico do momento diz respeito ao armazenamento, que são as baterias, e como esse recurso, essa nova tecnologia, ela vai permitir uma maior integração dessas fontes renováveis, podendo lidar com essa intermitência e oferecendo maior flexibilidade na operação. E, por fim, nesse desafio do ONS, da operação no futuro, tudo aquilo que diz respeito às novas tecnologias que vão entrando, e, naturalmente, a inteligência artificial é uma delas que a gente precisa lidar, especialmente no momento em que a gente está atravessando esse processo de mudanças climáticas e toda a resiliência que se faz necessário na infraestrutura do setor elétrico. Agora, falar um pouquinho do papel do ONS no processo de melhorias e reforço. É importante, nesse assunto melhorias e reforços, a gente fazer a distinção. O que é melhoria, o que é reforço, é um conceito, e esse conceito ele se reveste de você fazer classificações específicas de determinadas obras. Então, você tem aquilo, em resumo, melhoria, tudo aquilo que você mantém a prestação do serviço, e quando você mantém a prestação do serviço, você faz um investimento, seja por substituição, seja por reforma dos ativos de instalação de transmissão existentes, e o reforço é quando você caracteriza algum tipo de aumento na prestação do serviço, seja por capacidade operativa da transmissão, aumento de confiabilidade do sistema, ou que permita a conexão de acessantes. E por meio de instalação, substituição ou recapacitação desses ativos de transmissão. Dentro de melhorias e reforços, a gente tem uma outra classificação, que são as melhorias de grande porte, melhorias de pequeno porte, e assim como os reforços de pequeno e grande porte. Começando pelas melhorias de grande porte, toda vez que você tem uma substituição ou reforma, por exemplo, de um transformador de potência, um equipamento de controle de potência reativa ou linha de transmissão, desde que essa substituição ela envolva a substituição de pelo menos 50% das estruturas, das torres de transmissão e dos condutores, você pode classificar isso como uma melhoria de grande porte, seja por obsolescência, vida útil esgotada, restrição operativa, e com foco no equipamento principal. E as melhorias de pequeno porte, naturalmente, tudo aquilo que você não classifica como uma melhoria de grande porte, que foi o slide anterior, você entra também com essas motivações de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peças de reposição, restrições operativas na classificação de melhorias de pequeno porte. Na sequência, a gente entra em reforço de pequeno porte, aí tem uma série de classificações, a gente não precisa entrar aqui no detalhe sobre cada uma delas, mas, por exemplo, vou citar aqui, instalação de sistemas especiais de proteção e proteções de caráter sistêmico, desde que não estejam previstas no contrato de concessão, pode ser classificada, sim, como um reforço de pequeno porte, assim como equipamentos que são instalados ou substituídos para aumento de confiabilidade do sistema ou adequação aos procedimentos de rede que regem os requisitos técnicos dessas instalações, também podem ser classificados como reforços de pequeno porte. E os reforços de grande porte, toda vez que você for instalar um transformador para aumentar a capacidade operativa daquela instalação existente, você classifica ele como um reforço de grande porte, assim como um equipamento de controle de potência reativa, com os respectivos modos de conexão. Substituição, quando você tem o aumento da capacidade operativa, lembrando que o reforço, a gente sempre faz a associação do reforço ao aumento da capacidade da prestação do serviço. E recapacitação e repotenciação de linhas existentes, quando você também precisa aumentar essa capacidade operativa, também, por ser grande porte, tem que envolver pelo menos 50% das estruturas e dos condutores daquelas linhas de transmissão. E já entrando aqui na reta final da apresentação, o ONS ele dispõe de um processo onde as obras de melhorias e reforços, eu vou falar um pouquinho ao final, onde esse processo não abrange, onde ele não abrange obras, mas quando a gente fala de melhorias de grande porte, quando a gente fala aqui embaixo de reforços
de pequeno porte, a gente tem o plano de outorgas de transmissão de energia elétrica, que é o POT. Então, tem uma primeira etapa que vai até maio, uma segunda etapa que vai até julho, onde é feito o cadastramento dessas obras, para que depois o ONS possa elaborar uma minuta do POT, para comentários até 1º de outubro, depois, até 15 de outubro, uma próxima etapa em que vai a consulta externa esse documento, para colher contribuições do setor. A etapa 5 é quando você consolida esse material e leva para a oitiva com a ANEEL e EPE, para que até 31 de dezembro de cada ano, o ONS possa emitir o POT com melhorias de grande porte e com reforços de pequeno porte. E um outro processo, também envolvendo esse mesmo sistema do ONS, que é o SGPMR, temos uma primeira etapa de cadastro para o PMI, que é o Plano de Modernização de Instalações, com as melhorias de pequeno porte, para que numa etapa seguinte, até 15 de setembro, até 15 de novembro, tem todo um processo de divulgação da minuta para comentários, para que até 15 de novembro, numa etapa 3, sejam colhidas as contribuições dessa minuta do PMI, e em 31 de dezembro, até 31 de dezembro, o ONS, assim como o POT, também precisa emitir o PMI a cada ciclo, a cada ano. Aqui é só um fluxograma para poder ver o papel entre aquilo que cabe aos agentes, do ponto de vista de cadastramento das obras, o que cabe ao processo do SGPMR para fazer a gestão dessas obras, e o que cabe à análise do ONS para que todo esse ciclo e esse fluxo chegue na convergência de aprovação das obras, seja no POT, seja no PMI. E, por fim, como dados consolidados no ciclo de 2024, lembrando que o ciclo de 2025 está em andamento nesse momento, com aquelas etapas que a gente viu nos slides anteriores, mas os dados consolidados do ciclo de 2024, a gente teve cerca de 9.000 obras cadastradas, melhorias de pequeno e grande porte, reforços de pequeno porte, e aí eu vou abrir o parênteses que eu deixei para o final. Os reforços de grande porte não entram pelo sistema SGPMR, é um outro processo que cuida disso, que tem correlação com o que o Matar trouxe, que é o produto do par do ONS, nas avaliações conjuntas com a EPE e tudo mais, e que tem um outro processo que cuida de reforços de grande porte. Então, para essas 9.000 obras cadastradas no nosso sistema SGPMR, 74,1% melhorias de pequeno porte, 6,7% reforço de pequeno porte, 1,4% melhorias de grande porte e 17,8% de obras canceladas porque não se classificaram ou não foram categorizadas nem como melhorias e nem como reforço. Obrigado, pessoal. Estou à disposição. Obrigado, Adriano. Vocês veem que uma linha de transmissão, um sistema de transmissão, ele é um organismo vivo, né? Embora no leilão você adquira, ganhe e assine um contrato para ser proprietário, construir e ser proprietário por 30 anos, ao longo desses 30 anos, a vida desse empreendimento precisa ser mantida atual, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das responsabilidades de operação. Então, a regulação do setor elétrico, que a gente tanto admira, ela prevê todas essas situações. Eu sempre digo que o setor de transmissão, ele tem as transmissoras que atuam no Brasil, são as maiores empresas de energia do mundo. Elas estão aqui exatamente porque o sistema regulatório, porque a estrutura do setor é clara, segura e atrai investimento. O próprio Matar falou aqui, mostrou para a gente que nos leilões apresentam uma competição e um deságio que vai diretamente na modicidade tarifária, em benefício da sociedade. Então, isso prova toda a segurança. E eu só queria lembrar que, vou passar para o Fernando Cardoso, que é diretor da Eletrobras, que até o início desse novo modelo, a Eletrobras praticamente desempenhava esse papel, fazendo as funções de ONS, sendo a grande empresa brasileira, a maior do sistema interligado, era vertical. Hoje a Eletrobras é geração e transmissão, não é mais distribuição. Então a Eletrobras hoje é um player que compete com os demais, embora represente, eu acho que 40%, pelo menos, da transmissão, além da geração, que é extremamente expressiva. Então, vou passar para o Fernando. O Fernando vai falar um pouco de como é que é a vida da Eletrobras nesses próximos anos, né?
Ele ia fazer algumas reclamações aqui para as duas instituições, mas ele vai fazer na segunda-feira, né? Que a gente vai fazer uma ata. Fernando, brincadeira à parte, faz favor. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome da Eletrobras, o convite de estar aqui presente. Essa brincadeira é porque, no fundo, nós todos somos colegas de longuíssima data do setor elétrico, e eu diria que o setor elétrico é um setor que eu acho que deve nos orgulhar, nós como brasileiros. O nosso colega mostrou que mais de 99% da nossa população é atendida por energia elétrica. Provavelmente, ninguém desse auditório nunca entrou numa cidade ou numa comunidade que não tivesse energia elétrica no Brasil. E o Brasil é o 5º país em dimensão territorial do planeta, então eu acho que isso muito nos orgulha. E falando de orgulho, a Eletrobras é uma empresa brasileira que fala português como nós, e que as decisões estão tomadas no escritório do Rio de Janeiro, e que muitos dos números falados aqui são muito familiares para mim. Então, o Adriano acabou de falar, cadastraram 8.000 obras lá no SGPMR. Eu vi ontem o pessoal mostrando, Fernando, cadastramos 7.000 obras no SGPMR. Ou seja, das 8.000 que ele falou, 7.000 fomos nós que cadastramos. O nosso colega estava comentando também dos investimentos em leilões de transmissão. O maior problema que o Brasil pode ter é a gente precisar da infraestrutura e ninguém quiser fazer. Bom, então seria o que o nosso colega chamou de dar lote vazio, ou seja, o Brasil oferta um lote e ninguém quer fazer. Nos últimos 2 anos, a companhia foi capitalizada em 2022, e consequentemente foi privatizada, logo a gente passou a contar com as mesmas regras de todos os players, então a gente pôde disputar, digamos, de igual para igual com todo mundo, e de 2023 para cá, o Brasil ofertou 30 lotes, e a Eletrobras esteve presente em 26 lotes. Então, veja, dos 30 lotes ofertados pelo Brasil, 26 nós estávamos presentes. Até eu comentava antes, queríamos estar em alguns outros mais, e não estivemos, porque alguma coisa, digamos, de fabricação, etc., nos impedia de estar lá. Então, você veja que a Eletrobras, eu diria que é uma grande segurança energética a gente ter uma empresa do porte da Eletrobras, com os volumes de investimento que são feitos na Eletrobras hoje no Brasil. O nosso colega comentou da TNE, né? A Transnorte Energia é uma empresa de participação da Eletrobras que está levando agora, nos próximos dias, o Adriano deu aqui um spoiler, nós vamos estar conectando o último estado da federação ao Sistema Interligado Nacional. Isso quer dizer que a nossa energia renovável da Eletrobras, que se renova a cada gota de chuva que cai, a cada raio solar, a cada vento que sopra, nós vamos estar levando aos nossos brasileiros que vivem hoje no estado de Roraima. Hoje, nos próximos dias, os brasileiros que vivem em Roraima vão estar desfrutando, assim como nós que vivemos nos outros 25 estados, mais o Distrito Federal, desfrutamos do Sistema Interligado Nacional. Então, a Eletrobras tem muita felicidade em ter concluído agora essa obra e está levando nos próximos dias, conectando o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Então, veja, a gente falou de TNE, é uma obra importante, falamos dos leilões de transmissão, a participação, eu diria assim, a grande participação da Eletrobras nos leilões de transmissão, reforços e melhorias. Você viu que o Adriano aqui falou alguma coisa que talvez seja árido para alguns, que para mim é o meu dia a dia. Tem reforço de grande porte, reforço de pequeno porte, reforço, melhoria, tem reforço. Eu quero dizer para vocês assim, alguns números. Quando a gente fala de uma linha de transmissão, mais ou menos 15% é a estrutura metálica. E hoje nós temos, só em reforço melhor de grande porte, dentro da companhia, já autorizado pelos nossos colegas da ANEEL, 7 bilhões de reais em curso. Ou seja, desses 7 bilhões de reais, provavelmente, fazendo aqui uma conta alta, 15% disso será em estrutura metálica, que provavelmente muitos dos senhores, eu vejo aqui o Nakamura e vários dos senhores, vão estar fornecendo para que a gente realize essas obras. Então, quando a gente fala de pequeno porte, que o Adriano também comentou, em que pese o nome pequeno porte, de pequeno não tem nada sob o ponto de investimento. É mais de uma dezena de bilhões de reais, então nós temos lá na Eletrobras já autorizado,
e nós temos hoje mais de 16 mil obras acontecendo em todos os estados da federação. Então, eu diria que, assim, pelos números da Eletrobras, você veja que os números são gigantescos, é uma empresa brasileira e que, eu diria, eu gosto muito de falar a palavra orgulho, porque aí eu me coloco um pouco fora da Eletrobras, me coloco como brasileiro, da gente ter realmente uma empresa, ter construído uma empresa desse porte aqui dentro do Brasil, e que atende um país de dimensões continentais e que consegue levar energia. Ela produz a energia e leva aí para os... Nós falamos de 99,8% dos brasileiros, ou seja, nos mais de 200 milhões de brasileiros, nós levamos a nossa energia em qualquer estado da federação. Então, assim, em linhas gerais, eu diria que a Eletrobras é uma empresa que está presente. O que eu poderia dizer para o futuro da Eletrobras? Obviamente, o nosso colega Daniel falou, nós vamos ter agora, 31 de outubro, um próximo leilão, 26 de março do ano que vem, outro leilão. Obviamente, eu não posso dizer, até por uma questão sensível, o que será da Eletrobras nos próximos leilões, mas eu posso dizer o que foi aqui dos últimos. Dos 30 lotes ofertados, nós tivemos presente em 26 deles. E quem conhece o setor e observa os nossos 26 ofertas, observa o seguinte, que foram 26 ofertas muito bem estudadas e colocadas ali. Eu costumo dizer o seguinte, nas 26 ofertas, nós estávamos na fotografia. Muitas delas nós arrematamos 17% do que nós participamos. Então, eu diria que os nossos números realmente são gigantescos, são feitos com muito suor, trabalho, de uma força de trabalho muito forte, concentrada em parte no Rio de Janeiro, no nosso escritório, e nas nossas mais de 300 subestações e mais de 50 instalações de geração que nós temos espalhadas por todo o Brasil. Então, nós temos aí brasileiros trabalhando em todo lado, não só para gerar, como para transmitir também energia para os nossos 200 milhões de brasileiros. Então, é com muito orgulho que eu me dirijo a vocês, é o time das estruturas metálicas. Eu vejo aqui o Nakamura aqui online, é uma pessoa do nosso dia a dia e que está permanentemente fornecendo as estruturas metálicas para que a gente concretize tudo isso que a gente colocou aqui em grandes números. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer e agradecer mais uma vez o convite que a Eletrobras recebeu de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bom, Fernando, muito bom. O Fernando colocou uma coisa, porque o setor, todos os setores têm suas terminologias, né? Melhoria, reforma e tal. O que eu acho que é interessante no setor elétrico, eu estava até comentando com o Fernando, Itaipu foi construída na década de 80. 40 e poucos anos, uma tecnologia única na época de corrente contínua, a primeira linha de corrente contínua do país. Hoje, felizmente, o nosso país dispõe de vários outros troncos de corrente contínua. Para aqueles que ainda não têm familiaridade, corrente contínua é uma alternativa que permite transmitir grandes blocos em grandes distâncias, né, e sem impactos vamos dizer assim, do funcionamento do sistema. E o sistema de Itaipu ele está sendo modernizado, substituído por tecnologia através de uma autorização de melhoria ou de reforço. Quer dizer, então, existem mecanismos na ANEEL, né, no sistema regulatório brasileiro, que não precisa necessariamente relicitar uma obra tão importante como um link de interligação de Itaipu. Outorgou a própria Eletrobras, que era a proprietária, que construiu. Eu sou egresso desse início aí de geração, e com o maior orgulho eu vejo hoje a Eletrobras, através de um ato administrativo, autorizando, fazendo um investimento vultoso. Investimento vultoso, né, Fernando? 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, por uma análise do ONS e da ANEEL, criteriosa, que falou, está aqui, esse é o melhor para o consumidor brasileiro, esse agente ele tem competência para fazer, e a decisão se deu de maneira unânime, consensual e até silenciosa. Acho que daqui a pouco nós vamos nos beneficiar dessa nova reforma lá em Itaipu, né? Que operamos já há 40 anos esse sistema e levamos energia há 40 anos, trazendo de Itaipu e trazendo até a região sudeste, injetando no Sistema Interligado Nacional. Então, agora eu queria ver se o nosso amigo Ricardo Nakamura, ele realmente está preparado com todo o seu time, com todos os seus parceiros da ABC. Nakamura,
E aí, como é que você está vendo aí os próximos anos? Isso que o Matar falou, Adriano. Bom, o Fernando, ele falou que ia te pedir uma redução no preço, mas vocês resolvem na sala dele depois. Brincadeira. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar aí por não poder estar presente aí e pela honra, ao mesmo tempo, aí, de estar no palco aí com o Fernando, né, pessoa que eu realmente admiro bastante, Matar, Carlos Adolfo e Adriano, pessoas assim que a gente sempre está nos palcos aí, nas palestras. Bom, eu elenquei alguns pontos aqui, como é que a gente estaria preparado para atender essa demanda, tanto dos leilões quanto a dos reforços e melhorias, né? Bom, primeiramente, a parte toda de engenharia, eu realmente gostaria de destacar que realmente a engenharia brasileira ela está na vanguarda, vamos dizer, internacional das soluções para atender a demanda da transmissão de energia. A gente está, só para vocês terem uma ideia, a gente está exportando engenharia, quando eu falo, é o setor de engenharia do Brasil, né? Está exportando engenharia para a Austrália. Eu estou até aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando você fala que a gente está fazendo aí 5.000 quilômetros, o pessoal realmente assusta, né? Então, o sistema aqui não é interligado, né? Então, assim, isso é uma coisa assim que o Brasil realmente, que o Fernando mencionou, né? Estamos interligando o último estado. Eu acho que isso é uma coisa assim muito benéfica, né, para o setor. A gente também participa, né, o segmento de engenharia nesses fóruns internacionais, né, do CIGRE, fórum de comitê de normas. Então, assim, nós certamente estamos na vanguarda aí do segmento de transmissão. Bom, do ponto de vista da indústria, eu gostaria de confirmar, né, que nós estamos preparados para qualquer demanda de estrutura metálica, né? A gente teve esse leilão grande que foi mencionado pelo Matar, lá em 23, né? Então, a capacidade da indústria nacional hoje, ela atende plenamente a demanda, né, do mercado. A capacidade nossa instalada hoje é de 400 mil toneladas de estrutura metálica para transmissão, né? Então, assim, eu gostaria de, né, a gente, e juntamente com o setor de reforços e melhorias, a gente não teria problema algum para poder fazer esse atendimento. Além disso, foram feitos investimentos, né, desde 2000 e desde o pós-Covid, a gente vem fazendo investimentos na indústria de forma a atender essas demandas aí que a EPE vai demandando, né, para os estudos de planejamento para frente, né? Bom, de maneira geral, agora são os desafios. Os principais desafios, né, que, para vocês terem uma ideia, por exemplo, vamos pegar uma linha de 1.000 quilômetros aí, né, 30 mil toneladas. Então, o primeiro desafio seria o desafio ambiental e fundiário, que cabe ao investidor, no caso a Eletrobras, né, como exemplo aí, a desatar esse nó. Mas a gente imaginar 1.000 quilômetros, né, então é um desafio logístico. Então, só para vocês terem uma ideia, 30 mil toneladas dão cerca de mais de 1.000 carretas. Então, é um desafio realmente, você fazer as entregas, né, então é um desafio logístico. E a gente já também entrega as torres, vamos dizer assim, já piquetadas. Um outro desafio que a gente considera importante é o desafio de mão de obra hoje. Apesar da gente estar fazendo muito investimento em infraestrutura e treinamento, realmente a mão de obra hoje ainda é um ponto que a gente reter essa mão de obra não está sendo fácil. Tanto para as indústrias quanto para as construtoras, né? Só para vocês terem uma ideia também, do ponto de vista de obra, a gente fez um levantamento rápido aqui, né, na BCEM, e precisamos de formar cerca de 20 mil montadores, né? Então, está sendo feito um trabalho em conjunto das transmissoras, né, da Associação das Transmissoras, juntamente com a BCEM, até os órgãos de federação
também de indústria estão apoiando para que consigamos fazer essa formação de mão de obra para atender essa demanda. Bom, do ponto de vista aqui da construção, fora o desafio de mão de obra, a construção ela teve um impacto significativo no período pós-Covid e hoje, né, eu diria que as construtoras estão reestruturadas, estão fortes para atender essa demanda de construção. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, comparando aqui nos Estados Unidos, né, com o Brasil, realmente não dá para... Eles não acreditam como é que a gente consegue fazer as obras nesse prazo que a gente faz, né, e atendendo aos requisitos aí do sistema. Então, só para fechar o meu lado aqui, eu acho que a gente está preparado para enfrentar essas demandas todas de reforços e melhorias, e bem como os próximos leilões aí da ANEEL. Muito bom, Nakamura. Pelo menos aí na parte de estrutura metálica, a Eletrobras e os demais investidores aí, e os nossos consumidores, podemos ficar felizes que temos solução verde e amarela, né? Sim, 100%. Com certeza. E é muito importante também que a Bcen ela tem caminhado no sentido de aglutinar também empresas de montagem, de construção, de linhas, que é uma tecnologia única. E eu até pediria ao Fernando um dia que a Eletrobras com certeza vai fazer um vídeo sobre a construção da linha de Manaus a Boa Vista. É o estado da arte em termos de engenharia de construção, vamos dizer assim, com os desafios os mais diversos possíveis, construir dentro de 120 quilômetros de aldeia indígena, no meio da floresta amazônica, com chuva, atravessando rios. Então, assim, é muito difícil imaginar que outros países do mundo possam fazer com a excelência que a engenharia brasileira faz um empreendimento dessa natureza, né? E graças a essa cadeia de valores, começando pelas instituições, pelos investidores e por toda a cadeia de fornecedores, onde a Bcen também tem um papel muito importante, Horácio. Uma dúvida que às vezes sempre fica, eu acho que era bom aqui aproveitar os colegas, em especial o Fernando, é que, de fato, nós estamos entrando agora, como o Matar falou, numa época quase que inusitada. Estamos vencendo 30 anos de concessão que a gente concedeu aí há 30 anos atrás e achava que isso aí nunca ia acontecer. Então, o Brasil agora vai ter que, né, e a ANEEL está se debruçando sobre a regulação. Isso passa sobre equipamentos, torres, ativos, cabos, que já estão deteriorados, que já foram remunerados, já foram depreciados, já foram amortizados e, portanto, com certeza serão alvo de melhorias, de substituições e tal. A questão que muitas vezes o mercado pergunta, Fernando, é substituição de torres antigas. Né? Vai fazer pela mesma torre, vai fazer de outra forma, vai aproveitar a oportunidade para introduzir alguma novidade na Nakamura. Torres mais leves, outros desenhos. Então, acho que esse é um tema que, há 30 anos atrás, talvez ele não fosse uma grande preocupação, né, Matar? Mas como a gente está durando muito, a gente está tendo que participar também desse tipo de solução. Como é que você vê isso aí, Fernando? Carlos, nesse próximo leilão agora, a gente observa que a ANEEL está ofertando um dos lotes, que é exatamente o que você falou. Uma das linhas é fazer a linha onde tem já uma linha, você vai, digamos, recondicionar aquela linha, e uma outra você vai desmontar ela e botar uma outra linha nova ali. Então, isso acontece, né, por vezes. Eu acho que uma questão que é um dever de casa nosso aqui, né? Talvez até mais do Matar do que nosso, mas vou dizer nosso do setor elétrico, é pensar como é que a gente remunera o agente para a gente descomissionar uma linha de transmissão, porque lá, quando a gente construiu, a gente não imaginava de descomissionar, isso tem um custo, e a gente precisa saber como é que remunera isso, mas é um dever de casa aqui nosso. Mas eu diria que, assim, olhando sob o ponto de vista de Brasil, eu diria assim, o setor elétrico ele certamente está na vanguarda
de tudo que a gente tem aí pelo mundo. Eu, particularmente, ando aí por todo lado do mundo aí. Tive recente na China agora, e vendo, e obviamente China é uma coisinha um pouco à parte, agora, né, nos últimos, digamos, 15 anos, mas eu diria que nós estamos aí na vanguarda do que a gente tem. Você comentou do sistema HVDC. O sistema HVDC, o Brasil foi pioneiro no grande bloco de potência por grandes distâncias com Itaipu. Quer dizer, não é porque a gente quis fazer, é porque nós construímos Itaipu e a gente precisava escoar a potência de Itaipu, os 14 mil megawatts estavam sendo gerados lá em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, aqui para a região sudeste. E o Brasil era o comprador da cota excedente não utilizada pelo Paraguai. E como é que a gente trazia aquela energia, já que o Paraguai ele gera de uma forma ligeiramente diferente da nossa? Então a gente precisava criar uma tecnologia, ou ter uma tecnologia que conseguisse trazer essa energia, esse grande bloco, lá de Foz do Iguaçu para a região sudeste, que era onde o Brasil consumia essa energia. E aí sim vem esse sistema que o Carlos comentou, há 40 anos atrás, o Brasil implanta um sistema até então pioneiro no mundo e a gente consegue trazer os 6.300 megawatts em corrente contínua, gerado lá em 50 Hz, o Brasil opera em 60 e o Paraguai em 50, eles geravam em 50, a gente convertia em corrente contínua, transportava de Foz até São Paulo. Em São Paulo, numa subestação que a gente chama de Ibiúna, a gente convertia em corrente alternada 60 Hz. E aí ofertava aos brasileiros aquela energia. Então, isso há 40 anos atrás. E agora, que é exatamente o que ele comentou, a gente está retrofitando esse sistema para, se Deus quiser, continuar por mais 40 anos ofertando essa energia aos brasileiros. Muito bom. Bom, já estamos caminhando para o encerramento, por tempo, e eu queria também falar de mais uma fronteira antes de terminar. Final é sempre bom, além de dar tchau, um abraço, contar alguma boa iniciativa, né, Horácio? Ainda mais Fernando, Matar, o Adriano também. A gente levantou uma iniciativa na Abidib, queria fazer aqui uma referência à Abidib. O Brasil cresceu tanto no sistema de transmissão que hoje ele é lindeiro com todos os países da América do Sul. Nós somos um celeiro de geração renovável. Está aqui 205 megawatts já, ainda estamos segurando planta e temos o problema do corte, aí, do curtailment famoso. Então, nós estamos vendo, a Abidib está capitaneando o movimento no sentido de ampliar as interligações da América do Sul. Agora nós chegamos na Venezuela, essa linha, ela simplesmente inverte a ordem das coisas. A gente trazia energia da Venezuela, agora nós podemos fornecer para a Venezuela. Já temos interligação com o Paraguai, temos com o Uruguai, temos com a Argentina. Então, nós estamos em vias de construir, Fernando, e essa é uma das ideias, um grande backbone de transmissão no Cone Sul da América do Sul, possivelmente em corrente contínua, como ele falou, por conta da frequência, que vai permitir uma grande interligação elétrica, que com certeza também vai interligar mais os países e tal, do Brasil como a grande fonte, por tudo isso que vocês viram aqui que cresceu nesses 20 anos. Sistema de transmissão, sistema de geração, natureza das fontes de geração do Brasil. Realmente, o Brasil, a gente está no país que, nesse campo, nós somos uma referência mundial. É um orgulho fazer parte desse setor e ser brasileiro nesse momento. Então, queria agradecer aqui a Bcem, parabenizar mais uma vez aí por esse evento já histórico, que faz parte do calendário aí do setor. E, Nakamura, pode investir mais, amplia aí, porque o setor elétrico precisa, né, Fernando? Obrigado, viu? Boa tarde, um grande abraço.